Oi, turma, tudo bem? Então, na aula passada, a gente estudou sobre continuidade no nosso estudo. E hoje nós vamos estudar os gêneros e os tipos textuais. Então, vou compartilhar a minha tela com vocês. E nós vamos começar a trabalhar com os gêneros e tipos textuais. Então, você entendeu o que é um texto, né? E agora nós vamos entender como esse texto vai aparecer dentro da língua portuguesa. Então, nós chamamos gênero textual. O que é um gênero textual? Os gêneros são os textos materializados em situações comunicativas recorrentes encontrados em nossa vida diária. Então, na nossa vida diária, nós vamos ter várias formas de comunicação e os textos vão aparecer para nós dessas várias formas. O gênero textual é diferente do tipo textual. Os gêneros textuais, eles não têm uma estrutura limitada e definida. Logo, eles são bastante diversos. Nós temos inúmeros gêneros textuais. Além disso, eles podem sofrer algumas modificações ao longo do tempo, devido às mudanças de comunicação na sociedade. Dentre os gêneros textuais mais comuns estão o conto, a crônica, o artigo, resumo, receita culinária, carta, propaganda, novela, dicionário, resenha, poema, e-mail. Todos esses textos que nós encontramos são gêneros textuais e não tem uma definição de gênero textual. Ele é um gênero textual e vai ter diversos que nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas então, o que é um tipo textual? Bom, o tipo textual é a forma como um texto se apresenta. As tipologias mais usadas são a narração, a descrição, a dissertação ou exposição, a argumentação, informação e injunção. É importante que não se confunda tipo textual com gênero textual. Então, vamos deixar bem claro, ó. O gênero textual são esses diversos textos que nós vamos encontrar. Carta, novela, o conto, o e-mail, isso tudo são gêneros textuais. E o tipo textual é a forma que esse texto tem. Então, uma narração, uma descrição, uma dissertação, que são as formas mais conhecidas dentro da língua portuguesa. O tipo textual vai ter regra. Nós vamos estudar cada tipo textual. O gênero textual são as formas que nós encontramos os textos. Gênero textual, tipo textual. Bem claro na mente de vocês essa diferença. Então, algumas observações sobre os tipos textuais. A expressão tipo de texto é equivocadamente empregada. É um exigir não tipo, mas sim um gênero de texto, tá? Gênero de texto, que é as receitas, as propagandas, as novelas. Vejam esse exemplo aqui, ó. A carta pessoal. A carta pessoal não é um tipo de texto informal, e sim um gênero textual, um gênero textual. A carta pessoal, ela pode conter uma sequência narrativa, porque eu vou estar contando uma história na minha carta. Pode ter uma argumentação, porque eu quero convencer a pessoa que eu estou mandando a carta em alguma coisa. Pode ser uma descrição, que eu estou descrevendo um fato, e assim por diante. Então, o gênero textual, carta pessoal, pode ter vários tipos textuais. Pensa assim, ó, o gênero é algo maior, que é a forma que eu vou encontrar o meu texto.
vou encontrar em forma de carta. E dentro desse meu gênero vai ter o meu tipo textual, que pode ter um jeito só ou pode ter outros jeitos, tá? Vamos continuar. Então vamos ver, ó. Gêneros hoje. Nós temos muitos gêneros textuais. O bilhete, né? Então, quando você faz um bilhete lá, ó, primo e prima, desistimos de levar o cachorrinho, cuidem bem dele, amamos vocês, beijos, Ali e Monte. O bilhetinho, uma coisa curta, uma coisa pequenininha, né? Eu coloco lá para quem eu estou escrevendo, dou meu recadinho, né? Uma saudação e assino. Gênero textual, tá? É uma forma que o meu texto se apresenta. Outra forma, uma receita de bolo. Uma receita de bolo é um gênero textual. Eu vou ter lá um bolo de amêndoa, vou ter os ingredientes que eu vou utilizar, vou ter a preparação, o modo de fazer, né? Então, ele é um gênero textual, uma forma que o meu texto se apresenta. O remédio. Uma bula de remédio é um gênero textual. Ah, é uma forma que o texto se apresenta. Claro que a bula de remédio é um texto mais técnico, né? Mais descritivo, dizendo como funciona, como é composto aquele remédio, para que ele serve, o que você tem que cuidar com ele, né? Uma lista telefônica também é um texto, né? A forma que esse texto se apresenta é um gênero textual. Então, ali na lista telefônica, eu vou ter mais uma descrição. A pessoa, o nome, o endereço, né? Vai ser um texto mais tipo, mais descritivo, tá? Um outro exemplo, carta comercial. Também é um gênero textual. Uma carta comercial que eu vou utilizar no meu comércio, no meu emprego, uma coisa mais formal, com mais regras a ser seguidas, onde eu não posso usar abreviaturas, né? Ela vai ter as características dela. Um sermão. Sermão também é a forma que o texto se apresenta, o gênero textual, um gênero textual. Um outro exemplo, uma piada, né? Uma piada também é um texto, né? Aqui o passarinho está dizendo para o outro: como é que vai a tua dieta? Né? E o outro tá meio pesadinho lá, o galho, então uma piadinha, né? Então a piada é um gênero textual. Piada é um gênero textual. Aí aqui um outro, o e-mail. O e-mail é um gênero textual da modernidade, né? Já muito utilizado hoje, né, para inúmeras coisas, é um gênero textual. Uma lista. Então, uma lista de compras que eu vou fazer é um gênero textual. Ele tem um texto, ele passa uma mensagem. Eu entendo o que está escrito lá. Então, um gênero textual. E qual a tipologia dele? Ele é um tipo mais descritivo, né, com descrições. O horóscopo. O horóscopo também é um gênero textual, né? As pessoas vão lá, sabem o seu signo, olham lá no jornal, ou na internet, ou no blog. O poema. O poema é um gênero textual que nós utilizamos muito dentro da língua portuguesa, né? Eu gosto muito do poema, né, para trabalhar. Um outro gênero textual.
todos esses gêneros textuais. História em quadrinho. É um gênero textual muito gostoso de ler, né? Muito bom de ler. Um manual de instrução, né? Como que você monta a geladeira, como que você vai montar a TV, como você vai instalar o teu ar-condicionado. Então, você compra, né? Vem um manual de instrução de como que você vai fazer isso, né? Então, é um gênero textual também. Em todos esses gêneros que a gente viu, todos esses exemplos de gêneros, eles também está presente neles os tipos textuais, que podem ocorrer no mesmo gênero. Então, num gênero, eu posso ter dois ou mais tipos textuais, né? Eu posso ter uma descrição e uma narração, posso ter uma descrição e uma argumentação, eles podem estar misturados. Então, sempre pensando que gênero textual é algo maior, dentro do meu gênero textual vai ter o meu tipo textual, né? Que é uma coisa que está dentro da outra. Tipologicamente variado, heterogêneo, né? Ele vai ter narração, descrição, argumentação dentro do gênero textual, que é aquela forma maior, então. Então, vamos ver a organização tipológica do texto. Nós temos os textos narrativos, que vocês fazem muito bem, que é escrever uma história. Tem uma sequência temporal. Existe um início, um meio, um fim. Você conta algo que aconteceu com você. Ou você narra um filme, você narra um fato, né? Então, é uma tipo textual narrativo. Um outro tipo textual é o descritivo. O que o descritivo faz? Ele faz uma sequência de localização. Ele descreve algo. Vamos descrever uma pessoa. Ela é alta, ela é magra, ela é baixa, ela é morena, ela é loira. Vamos descrever a casa. Era uma casa de tijolo, de madeira. Geralmente, a descrição ela está junto da narração. Quando nós estamos contando uma história, nós utilizamos a descrição, né? Tem um outro que são os expositivos. E o que são os expositivos? É uma sequência analíticas, né? Onde eu estou expondo fatos, né? Onde eu estou expondo situações para que o meu leitor possa analisar, né? Estas situações de uma forma mais crítica, de uma forma mais reflexiva. E temos o argumentativo, né? Que é muito cobrado nos vestibulares, no Enem, né? A tipologia argumentativa, que tem ativas explícitas. O que são essas sequências? Argumento, eu quero convencer alguém do meu ponto de vista, da minha ideia que eu estou passando, o escrevendo. Ainda temos o injuntivo. O que é o injuntivo? São sequências imperativas, ordens. Injuntivos são ordens. Você vai ler aquele texto e vai ter ordens ou pedidos, como uma oração que você faz, né? Você está fazendo pedidos, né? Me ajude, tomara que. Então, são textos injuntivos. Esse modo de análise, ele pode ser desenvolvido com todos os gêneros. Nota-se que há uma grande heterogeneidade tipológica nos gêneros textuais. Quer dizer que os gêneros textuais, a receita, a novela, a crônica, todos aqueles exemplos que a gente viu, a história em quadrinho, ela pode ter tipos textuais, tudo junto ali, tudo misturado. Quando se nomeia um certo texto como narrativo, descritivo
ou argumentativo não está se nomeando o gênero, e sim o predomínio de um tipo de sequência base, tá? Então, o gênero narrativo, ele não uma característica de estar tudo misturado. O tipo textual, sim, nós vamos classificar. Esse tipo é narrativo, esse tipo é descritivo, esse tipo é argumentativo. E os de hoje, né, que mais aparece e o que já existia antes, vamos fazer. Ó. O e-mail, que parece ser uma novidade, mas ele já surgiu lá em 1972, já era utilizado e-mail, né? Mas a gente utilizava muito a carta pessoal, que hoje, né, poucas pessoas utilizam, o bilhete, também pouco utilizado hoje, né? Hoje nós temos o bate-papo virtual, né, que os jovens gostam muito, é um gênero textual, porque está sendo escrito, está sendo lido. Ah, já existiam as conversações, né, que são gêneros textuais, o bate-papo virtual reservado que tem hoje, né, as conversações duais que já existia, o bate-papo agendado, que é o ICQ, né, os encontros pessoais agendados que já existia, os bate-papos virtuais em salas privadas, as conversações fechadas, as entrevistas com o convidado, né? Falo muito em entrevista. Haviam entrevistas com pessoas convidadas também, já existia. Aula virtual, né, que nós estamos tendo hoje, né? É um gênero, é um gênero textual, né? Estamos tendo comunicação, é um gênero. Nós nos comunicamos, tudo que gera comunicação, né? Nós tínhamos já as aulas presenciais, os bate-papos educacionais, né? Os chats, as aulas participativas e interativas, as videoconferências das empresas, as reuniões de grupo, as conferências, os debates, as listas de discussões, né? Muitos exemplos que nós temos hoje, né? E temos que nós já existia também. Então, são muitos e muitos e muitos. Tudo que você imaginar que é texto, que seja escrito, falado, que gere comunicação, é um gênero textual. Então, características dos gêneros textuais de hoje. As estruturas interativas específicas. O e-mail, ele é interpessoal, né, de uma pessoa para outra. Ele é assíncrono, porque eu posso escrever o meu e-mail hoje, você pode ler amanhã. Ele é informal, porque eu posso usar a linguagem que eu quiser, né? O bate-papo virtual é uma interação simultânea. No mesmo momento eu estou aqui escrevendo, você está lá do outro lado escrevendo. É uma relação síncrona, porque é no mesmo momento, né? Eu posso conversar usando apelidos, posso conversar sendo anônimo, né? Uh, o bate-papo reservados, só os indivíduos a sós, né? O bate-papo agendado, que pode ser síncrono, pode ser simultâneo. Os virtuais em salas privadas, que têm temas em comum. Ah, hoje vamos discutir nesse grupo aqui como está as aulas virtuais, né? E aquele grupo ali discute um tema em comum. As entrevistas, né? Com os convidados. Então, as nossas aulas virtuais que nós estamos tendo agora, esta, por exemplo, é uma aula assíncrona, porque eu estou gravando e você vai assistir no momento que você quiser, né? Ele amplia as possibilidades do ensino e aprendizagem entre o professor e o aluno, entre o ensino à distância. Os bate-papo educacional, no momento que a gente está tendo uma aula síncrona, né? Uma aula virtual no mesmo momento, você pode estar perguntando ali, o professor pode estar respondendo, né? As videoconferências das empresas, um num lugar, um no outro, para discutir, para debater um tema, né? E assim vai, né? Os nossos inúmeros exemplos que nós podemos ter. Um gênero, ele pode não ter uma
propriedade continuar sendo aquele gênero. Por exemplo, assim, ó, trouxe de exemplo para vocês um artigo de opinião da Folha de São Paulo. Então, a gente pensa assim, no jornal, né, o artigo de opinião é um gênero, artigo de opinião. Mas a pessoa escreveu o artigo de opinião dele em forma de poema. Um novo Josias de Souza. E aí ele contou a história do Josias de Souza, que eu não vou ler agora para vocês, para não ficar muito longa a nossa aula, mas depois vocês podem rever, parar o vídeo, ler com calma ou pesquisar sobre este, este artigo de opinião, ler com mais calma. Eu também depois vou deixar esses slides para vocês verem. Então, ele é um gênero funcional, artigo de opinião, com formato de outro gênero, que é um poema, né? E pode o texto apresenta uma configuração híbrida. Agora nós estamos no modelo híbrido de aprendizagem, né? Híbrido por quê? Temos aulas virtuais, temos aulas escritas, temos atividades impressas, tivemos um pouco de aula presencial, daqui a pouco já vamos ter aula presencial novamente, né? Então, esse é um modelo híbrido, porque está o formato de um poema para um gênero artigo de opinião, né? Aí está presente a intertextualidade que nós conversamos na aula passada. Intergêneros não deve ser confundida com a heterogeneidade tipológica do gênero, que diz respeito ao fato de um gênero realizar várias sequências de tipos textuais, como aquele exemplo lá que nós falamos da carta para vocês. Os gêneros, eles distribuem-se pelas duas modalidades, num contínuo, desde as mais informais, aquela linguagem do nosso dia a dia, ou as mais formais, mais rebuscadas, mais preocupadas com a gramática, em todos os contextos e situações da vida cotidiana. Alguns gêneros que só são recebidos na forma oral, por exemplo, as notícias de televisão ou rádio, né? Não tem como você ler a notícia da televisão, né? Ou rádio, você está ouvindo. Então, é um gênero oral, que faz parte da nossa comunicação e que nós estamos lá ouvindo. As novenas, as ladainhas lá da igreja, ó, embora elas tenham sido escritas, o seu uso é sempre oral. Né? As pessoas vão orar, as pessoas vão rezar oralmente, elas não vão estar lá lendo a oração. Né? Ninguém reza por escrito. Gêneros orais, né, que nós utilizamos, então. Então, é isso, né? Eu trouxe para vocês essa diferença entre gênero textual e tipos textuais. Primeiro, você entendeu o que era um texto e o que era uma intertextualidade. Claro que a gente vai aprofundar cada um deles, como eu já falei. São aulas para você entender esses conceitos maiores, para depois a gente ir estudando cada um individualmente, mas eles são bem importantes. Por isso que são aulas gravadas, para que você possa assistir mais de uma vez. E quando nos encontrarmos, ou de outra forma, vocês podem mandar as dúvidas de vocês que nós vamos esclarecendo. E mais uma vez eu digo, não se assustem, não fiquem muito preocupados, porque aos pouquinhos nós vamos entendendo esse misterioso mundo da língua portuguesa e vamos ir pedacinhos por pedacinhos, né? Então, boa semana de estudos e até a próxima.